doce paz do Senhor. Abra, por favor, a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo de número 3, versículo 16. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 3, versículos 16. Vamos nessa oportunidade refletir na santa e poderosa palavra de Deus. Quem achou, diga: eu vou morar no céu. Pronto. Quem não achou, diga: eu também vou. Também vou. Leiamos o texto. Será que alguém conhece esse texto? Estou desconfiado que alguém não conhece esse texto. Vamos ler, por favor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, aquele que nele crê, mas tenha a vida. Nós temos uma reflexão dominical para os nossos corações com o tema explicando o inexplicável amor de Deus. Pode parecer sem nexo, explicar o inexplicável, mas tem total nexo. Estamos diante de um texto considerado o texto áureo da Bíblia. A Bíblia, ela possui 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. A Bíblia possui 1189 capítulos, possui 3100 e poucos versículos e possui ainda 800 mil palavras. Em algumas versões, as palavras podem chegar até mais do que 800 e 900 mil palavras. Mas só há um texto na Bíblia que resume os 66 livros, os 1189 capítulos, os 31 mil versículos e as 800 palavras. E é justamente João, capítulo 3, versículo de número 16. Quando diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Alguns teólogos olharam para esse texto, alguns pregadores, e eu vou citar apenas dois. O próprio Martinho Lutero, quando olha para esse texto, ele chama de miniatura do Evangelho, pois toda a Bíblia está resumida em um único versículo. Mas eu lembro também de um pregador, teólogo, pastor escocês, o nome dele é Arthur John Gossip, um pregador, teólogo escocês, conhecido inclusive pois após a morte súbita de sua esposa, ele não entrou em desespero, ele não falou contra Deus, ele simplesmente abriu a palavra e pregou a palavra de Deus depois da morte súbita de sua esposa. E um dos trechos que foram escritos por aqueles que ouviram a pregação e a ministração de Gossip, lembram e retrataram que ele disse: eu não consigo entender a vida aqui, mas eu também não consigo entender como é que alguém que está em luto, ou está enfrentando dificuldade, ou sofreu perdas, consegue resolver os seus problemas se afastando de Deus. Ele tem toda a razão. Ele olha para o texto de João 3,16 e ele diz que esse texto é um texto irresistivelmente que aproxima o homem, o pecador, de Deus. É o texto que indiscutivelmente mais atrai pessoas para Deus, pois esse texto revela a essência e o amor do Senhor. E eu disse para os irmãos que o nosso tema é explicando o inexplicável amor de Deus. É óbvio que nós não teríamos, como humanos que somos,
encontrar todas as palavras que possam decifrar o amor de Deus. E essa não é a minha intenção como um pregador da palavra, mas demonstrar como um pregador que o amor de Deus é inexplicável, mas também demonstrar como um pregador que este amor inexplicável pode ser explicável. E nós vamos ao texto. Primeiro, nós vemos no início do capítulo 3, do versículo 16, quando ele vai dizer: porque Deus amou o mundo. E o primeiro inexplicável do amor de Deus é o inexplicável em sua origem. Se tem uma coisa que nós nunca vamos conseguir entender, é por que Deus nos amou. Eu sei, já vi muitos pregadores dizendo que nós não devemos perguntar a Deus o porquê. Nós devemos perguntar a Deus para quê. Porque Deus não responde porquês. Deus até responde para quês, mas não responde porquês. Eu até poderia acreditar nisso, mas a Bíblia me mostra que Deus responde os porquês e os paraquês. Porque João 3,16 é um porquê de Deus, é uma explicação de Deus. Se alguém pergunta por que Jesus veio, por que ele estava aqui, por que ele sofreu, alguém poderia perguntar, e vem a resposta de João, considerado o apóstolo do amor, e que o João tem para responder. Ele responde: porque Deus amou o mundo de tal maneira. O porquê Deus vem como uma resposta de Deus para o pecado do homem. O porquê de Deus de João 3,16 vem como um porquê, uma resposta de Deus para si mesmo. O porquê 3,16 vem como uma solução de Deus para si. Ele provém para si uma solução para o pecado do homem, porque Deus não tem problema e não precisava de solução. Mas havia um preço a ser pago pelo pecado. Mas como eu disse aos irmãos, nós estamos falando do inexplicável amor de Deus. E é impossível explicar o amor de Deus em sua origem. Mas eu amo muito como o apóstolo Paulo decifra isso. Depois você pode abrir a palavra lá em Romanos e ler toda esta carta de Paulo aos irmãos de Roma. Mas é mais importante ainda você focar no capítulo de número 5, no versículo de número 8, que eu amo, quando Paulo registra: mas Deus prova o seu amor em Cristo, estando nós ainda no pecado. A palavra é bem clara ao dizer: Deus amou o mundo. E este mundo citado aqui no grego é cosmos. E não se trata de criação no sentido de natureza, não se trata da criação no sentido físico. Deus não está falando que Ele amou as plantas, Deus não amou a flora e a fauna. A Bíblia diz: Deus amou o mundo. E esse cosmos aqui, ele vem de sociedade, sistema social. Significa dizer que o amor de Deus é uma resposta para um pecador que precisa ser amado, e ele é amado. O texto é claro ao dizer: porque Deus. Esta é a explicação do amor de Deus. É inexplicável a sua origem. Não tem como dizer porque Deus me ama. Tem como eu te dizer porque Jesus veio. Jesus veio porque Deus nos ama. Eu não tenho como explicar porque Ele nos amou quando ainda estávamos no pecado. Se você olhar para o lado, estiver alguém do lado, estiver alguém que você ama, você vai pensar, obviamente comigo, que você ama essa pessoa, porque você nota nessa pessoa algumas qualidades. Talvez meu irmão vai lembrar do primeiro dia que olhou a sua esposa, se encantou por ela e talvez tenha dito: eu vou casar com essa mulher. Talvez a irmã vai lembrar o dia que olhou o seu esposo e disse: que homem bonito, podia ser bem o meu marido. Todos nós podemos e devemos nos afeiçoar por alguém para namorar, noivar, casar. Isso é lindo, é bíblico, é maravilhoso. Mas todos nós vamos encontrar explicações positivas para dizer por que amamos.
Todos nós vamos tentar encontrar razões humanas, racionais, explicativas. Eu amo meu marido porque ele é um homem cuidadoso. Eu amo meu marido porque ele é um homem provedor. Eu amo meu marido porque ele é um homem carinhoso. Eu amo meu marido porque ele é cheiroso. Eu amo a minha esposa porque ela é cuidadosa com as nossas crianças e com a nossa família. Nós sempre iremos buscar pontos positivos para dizer que amamos. Mas o amor de Deus é inexplicável, porque não havia nada de bom para Deus nos amar, mas mesmo assim Deus nos amou. O amor de Deus é inexplicável, porque não tinha nenhum porquê para Deus dizer assim: você é bom nisso e por isso eu te amo. Simplesmente porque Deus amou, nós somos alvo e somos alvo do amor maravilhoso de Deus. Deus colocou alguém do seu lado nesse culto, com todo respeito, com toda gentileza, diga assim para essa pessoa: Deus te ama. Não tenha medo de dizer para ela, pegue na mão dessa pessoa e diga assim: não se desespere, Deus ama você. O porquê de Deus é uma resposta. Eu não sei porque Ele me ama, mas uma coisa eu sei: Ele me ama. Para ser bem sincero, nós damos mais motivos para que Ele não nos amasse. Nós damos motivos para que Ele nos abandonasse. Nós damos mais motivo para que o amor dEle nós não fôssemos alvos do amor dEle. Mas para a glória do nome do Senhor, nós fomos alcançados com essa graça e com essa misericórdia que não tem explicação em sua origem. Simplesmente Deus olhou para você e disse: eu te amo. Simplesmente Deus olhou para a nossa situação espiritual e disse: eu vou resolver este problema. Simplesmente Deus olhou para mim e para ti, sabendo que nós não somos nada, e foi capaz de dizer: o meu amor vai te alcançar. Não importa onde você está, não importa onde você esteve ontem, se você está no fundo do poço hoje, eu quero dizer para você: na origem do amor de Deus não há explicação. O amor de Deus não depende do pastor gostar de você. O amor de Deus não depende de alguém ir com a sua cara. O amor de Deus é exclusividade do Senhor para o teu coração. Eu vou repetir para você: não se desespere, Deus ama você. Talvez você pode se chatear e pensar num pai que possa ter te abandonado. Talvez você pode olhar para a tua história e ver um abandono materno. Talvez você pode olhar para a tua história e ver um abandono amoroso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: Deus te ama. Não, eu vou repetir para você, porque esse é o melhor amor que nós podemos receber. Deus te ama. E se você quiser titubear, se você achar que, eu não merecia ter ficado na situação sim. Mas por que papai me deixou? Mas por que titio me abandonou? Mas por que vovó não faz por mim? Mas por que meu primo? Não, olhe para o amor de Deus, que é suficiente, e eu vou ser redundante, suficientemente suficiente para você. Você não precisa de nada mais a não ser daquilo que você já é, alvo do amor gracioso de Deus. Explicando o inexplicável é entender que o amor de Deus, em sua origem, ele é inexplicável. O amor de Deus em sua origem é inexplicável. E tem gente achando que porque oferta, Deus ama. E tem gente achando que vai chamar a atenção de Deus com dinheiro. Aí Deus, como se Deus precisasse. E tem gente achando que Deus vai amar e gostar porque Ele faz algo por alguém. Abençoa com uma cesta básica, ou estende a mão àquele que precisa. Não. Deus me ama não é porque eu faço alguma coisa, e nem por aquilo que eu faço que não deveria também. O amor de Deus em sua origem é inexplicável. Esse foi um dos maiores dilemas da minha vida como um cristão, e eu já disse isso aqui uma outra vez. Me lembro de vezes que eu dobrava os meus joelhos para orar e dizer para Deus que eu não conseguia entender o amor dele pelo homem, que eu não conseguia entender o amor de Jesus por mim, que eu não conseguia entender o amor de Deus pela humanidade. E eu dizia para Deus: não faz nenhum sentido amar o homem.
Não faz nenhum sentido amar uma sociedade que não lhe ama, que não quer o Senhor. Não faz nenhum sentido amar pessoas que lhe negam, amar pessoas que resolvem pecar. Não faz nenhum sentido. E quantas as vezes eu chorei dizendo para Deus, não faz nenhum sentido. Eu queria entender porque o Senhor me ama. Eu queria entender porque o Senhor nos ama. Senhor, eu quero entender. Isso fez parte das minhas orações durante muitos anos da minha vida. Muitas vezes eu chorei pedindo para Deus para que entendesse o amor dele. Até um dia Deus falar comigo, depois de muitos e muitos anos, tentando entender o amor de Deus. E Ele me disse para mim, você não deve entender o meu amor. Você deve viver o meu amor. Quando eu entendi que eu não tinha que entender, eu tinha que viver, eu percebi que experimentar o amor de Deus é melhor do que tentar entender ou explicar com as palavras humanas o amor de Deus. Quando eu olho para a humanidade e olho para mim principalmente, eu entendo, Deus me ama e isso basta. Explicando o inexplicável amor de Deus é entender que o amor de Deus, na sua origem, é inexplicável. Não faz nenhum sentido, não fez nenhum sentido e nunca vai fazer nenhum sentido. Mas, fazendo ou não sentido, Deus continua a nos amar. E eu disse para os irmãos, no comecinho do texto, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo. Nós temos agora, nesse mesmo versículo, o segundo ponto da nossa ministração, sobre o inexplicável, explicando o inexplicável amor de Deus. E é a inexplicável medida. Olhe para o texto. Além de João, o apóstolo, escrever que Deus amou o mundo, que isso gera bastante, ele escreve de uma tal maneira. Então observe, não existe uma palavra para mensurar a forma com a qual Deus amou o mundo. A ciência, a humanidade precisou e precisa constantemente das medidas universais. Algumas pessoas aqui trabalham com isso. Algumas coisas podem ser medidas, algumas unidades serão usadas para medir centímetros. E tem gente que ganha milhões com os centímetros. Outros ganham milhões com os hectares. Outros ganham milhões com os litros. E a medida é importante porque ela padroniza algo universalmente falando. Você já imaginou se você saísse aqui do Brasil e tivesse que fazer uma compra nos Estados Unidos e a medida não fosse universal, como é que seria? Você teria uma certa dificuldade, talvez? Ou poderia achar que alguém estaria te enrolando? Nós podemos e devemos medir a velocidade, nós podemos medir intensidade, podemos usar a escala de coma de Glasgow, e tem outras classificações, outras medidas, o que a gente pode usar na humanidade, temperatura, por exemplo, Fahrenheit, Celsius. Existem tantas medidas, e todas elas são necessárias para nós entendermos todas as coisas. Mas, se você pegar o amor de Deus, primeiro você não pega. Mas se você tentar explicar o amor de Deus em centímetros, você não vai conseguir medi-lo. Se você pegar o amor de Cristo e colocá-lo em litros, você não vai conseguir medi-lo. Se você pegar o amor de Deus e colocá-lo em uma temperatura, você não vai conseguir mensurar essa temperatura. Por quê? Porque o amor de Deus, ele é totalmente imensurável. O amor de Deus é totalmente insondável. O amor de Deus é totalmente pleno. Isso é tão sério, é tão bíblico, é tão teológico, é tão romântico, espiritualmente falando, que o texto apenas diz, Deus amou. O texto não diz, Deus amou mais. O texto não diz, Deus amou muito. O texto diz, Deus amou. Porque Deus não ama pouco, porque Deus não ama muito. Deus simplesmente ama, como já dissemos, totalmente sem explicação. Então o texto me diz que Deus me ama. Deus nos amou de uma forma imensurável, impossível de ser explicada, impossível de ser medida, porque o amor de Deus é grandioso pelo homem. É por isso que João talvez tenha passado alguns instantes pensando, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, do que registrar. E o Espírito Santo vai e desce no coração de João, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, de uma maneira inexplicável,
de uma maneira incompreensível, mas totalmente explicável. Porque Deus é amor. Homens nunca irão conseguir entender o que é o amor de Deus. E quando eu falo homem, não falo de gênero, eu falo de humanidade. Nós nunca vamos compreender como esse amor é, porque apesar de ser insondável, porque apesar de ser imenso, porque apesar de ser grandioso, ele é totalmente experimentável. O amor de Jesus é insondável, mas é possível de ser vivido. Nós estamos vivendo por obra, por graça e pelo amor. E é como João diz: Ele nos amou de uma tal maneira. Se você tem alguma coisa afligindo o teu coração, se alguma coisa está roubando a tua paz, se algum pensamento está furtando a paz interior na tua mente, deixa eu te dizer uma coisa, inspirado pelo Espírito Santo de Deus: Deus te amou de uma tal maneira. Dá para você se sacudir e entender: Deus me amou, Deus me amou, Deus me amou, Deus me amou. E sabe de uma coisa? Não é só coisa do passado, também é do presente. Você pode repetir comigo, por favor? Deus me ama. Não, você está como que não tiver sentimento. É para você dizer com amor, com a mesma intensidade com que Ele te ama. Diga para ti mesmo: Deus me ama. Isso é de uma tal maneira que é impossível de nós entendermos e compreendermos, mas podemos entender, espiritualmente falando, que o amor de Deus é suficiente para nós. Aleluia. Eu amo quando João traz luz ao entendimento do homem, para não explicar, mas ter uma noção compreensível do que é o amor de Deus. Se Deus fosse rancoroso, o que seria de nós? Se Deus tivesse um humor bipolar, o que seria de nós? Eu vou repetir o que disse o apóstolo Paulo: mas Deus prova o seu amor, um amor infinito. Deus prova o seu amor. E quer saber de uma coisa? Tem gente que ainda quer fazer prova de Deus, se Deus a ama. Deus, se tu me ama mesmo, Senhor. Não, meu irmão, nós não precisamos de prova de amor nova. Quando está aprovado, está aprovado, ponto final, prego batido, ponta virada. Qual? Deus me ama. Deus te ama. Você pode dizer a quem está do seu lado? Sorria. Deus te ama. Diga a essa pessoa: você não precisa mendigar o amor de ninguém. Deus te ama. Deus te ama. Diga a essa pessoa: se alguém te rejeita, se alguém te expulsa, se alguém te abandona, se alguém diz que não quer você por perto, deixa eu te dar uma boa notícia: Deus te ama. Aleluia. Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama de uma tal maneira. Deus te ama de uma intensidade tão impossível de ser mensurada, mas entendível quando olhamos a dimensão do ato que o amor do Senhor fez por nós. Porque eu disse que o amor de Deus, ele é inexplicável em sua origem, é inexplicável em sua medida, mas ele é
explicável, totalmente explicável em sua manifestação. Inexplicável na origem e na medida, mas explicável na sua manifestação. Eu disse para os irmãos que há uma resposta do porquê e há uma resposta do para quê. Deus resolveu o problema do pecado que nós não conseguiríamos resolver. Perdão do pecado não se compra com dízimos, nem com ofertas. O perdão do pecado não é vendido em uma prateleira de um supermercado, apesar de algumas igrejas colocarem como se estivesse em uma prateleira de uma igreja. Não. O perdão é uma obra única do Calvário. E essa obra, ela é tão perfeita, ela é tão completa, que Jesus não precisa morrer uma segunda vez. Uma única vez ele experimentou a morte, e morte de cruz. Uma única vez ele foi um sacrifício, mas ao terceiro dia, Jesus Cristo de Nazaré coloca o seu pé para fora daquela tumba fria e está vivo para todo sempre. Mas eu disse aos irmãos que o amor inexplicável é explicável em sua manifestação. Como é que o amor de Deus se manifesta? Ora, o próprio João nos explica. Porque Deus amou o mundo de uma maneira inexplicável, de uma tal maneira que deu. O que é dar? Oferta. Quem deu? Quem nos ofertou? Deu a maior oferta que alguém pode receber. Observe que Jesus, ele é dado a nós, ele é ofertado a nós. Jesus morreu para aqueles que creem nele possam viver. Jesus morreu para que pecadores pudessem encontrar o perdão. Jesus manifestou-se à humanidade como homem, para viver como homem, para crescer como homem, para estar na terra como homem, para sofrer como homem, para morrer como homem, mas para ressuscitar por si mesmo, porque é Deus. 100% homem, 100% Deus. A manifestação do amor de Deus é totalmente explicável. Jesus, por obra e graça do Calvário, foi uma oferta de Deus para nós. Quer que eu te diga uma coisa? A melhor oferta que você pode dar para Deus não está no seu bolso. A maior oferta que você pode dar para Deus não é um Pix. A maior oferta que você pode dar para Deus é a sua vida, como Jesus deu a vida dele por você. O maior presente que alguém pode receber é Cristo Jesus, o Senhor. A Bíblia aqui diz que essa tal maneira demonstra que há uma ação, pois amor de palavras não é amor. O amor, ele tem que ser uma ação. O amor não é um mero sentimento. Se alguém diz que ama e não faz nada, ligue as suas antenas. Porque o amor, ele me provoca a melhorar. O amor me incomoda para crescer. O amor não me deixa estagnado. Eu entendo a necessidade, porque amo de melhorar como sou. E eu estou falando de todos os relacionamentos, pais e filhos, cônjuges e etc. Mas meu irmão, Jesus foi um presente do céu na terra, pois ele deixou as mansões celestiais para viver e morrer por nós na terra. Não, talvez você não tenha entendido, eu vou te ajudar a compreender. A manifestação do amor de Deus não se deu em um alienígena aparecer na terra e dizer: o Pai me enviou.
Jesus nasce como um homem qualquer. Jesus vai para a sinagoga como um homem qualquer. Senta para ouvir mestres da lei como um homem qualquer, sendo ele o dono de toda a sabedoria. O amor de Deus se manifesta para nós na humildade de Cristo. Porque quando bateram, ele não retrucou. Quando espancaram, ele não devolveu. O amor de Deus se manifesta em Cristo, amando os pecadores. E quando ele era esbofeteado, o que ele dizia? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O amor de Jesus em nossas vidas é a única garantia que nós temos de vida eterna. Olha para o texto. Eu preciso encerrar. Vou para a parte final do texto. Olha o que diz. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, isso é condição. Vivemos um tempo onde alguns pregam o universalismo, onde todos irão ser salvos, onde todos os caminhos levam a Deus. Não, exatamente não. O apóstolo João é categórico ao mostrar o texto: para todo aquele que crê em Jesus, tem a vida eterna. Significa dizer que quem não crer em Jesus experimentará a morte eterna, que consiste em separação espiritual do Pai, do Senhor. Somos nós quem decidimos onde queremos viver a eternidade. Somos nós que decidimos o que queremos fazer no porvir. Nós temos que decidir aonde nós iremos. Para a vida eterna ou para a morte eterna, não depende de alguém que está do meu lado, depende única e exclusivamente de mim. Ao tomar uma decisão de experimentar, mas viver para o amor do Senhor. E eu disse para você que da mesma forma como Jesus se entregou, nós temos que nos entregar. Nós temos que ser uma oferta. Nós temos que nos ofertar. Nós que temos que ir para o altar, dizendo: Senhor, eu entrego em tuas mãos os meus sonhos, os meus projetos, a minha vida, o meu amanhã, o meu ser. Eu quero te servir todos os dias da minha vida. E como o Senhor morreu para mim, eu quero viver a partir de hoje para o Senhor. Saber que o amor de Deus existe, experimentar o amor de Deus e viver para o amor de Deus são três coisas absolutamente distintas. João, chamado apóstolo do amor, explicitamente nos mostra que para herdar a vida eterna precisa crer em Jesus. Não tem a ver com igreja A, B nem C, pastor A, pastor B, pastor C. Tem a ver com Cristo. Não é um amor denominacional, porque a Bíblia não diz que Deus amou a igreja A, B, C ou D. Deus amou pessoas. Deus não amou instituições. Não está na Bíblia isso. Deus amou você. Nós fomos alcançados pelo amor de Jesus, que é maravilhoso, que é libertador e que me oferta a única oportunidade que eu tenho de viver a eternidade com Ele. Só para você ter uma noção, imagine que se você está num oceano cercado por tubarões e você está pedindo a Deus que venha um socorro para você. Você sabe que você não tem mais muito tempo. A qualquer instante você pode morrer, ou pela temperatura,
ou tragado por um daqueles animais marinhos, obviamente. De repente, uma luz aparece. Não é um barco, não é uma canoa, é um super navio comandado por um grande comandante militar, com aparato, com helicóptero. E na única chance que a pessoa tem de sobreviver, ela diz: eu não quero ir nesse, porque eu tenho medo de me entregar. Eu não quero ir nesse navio, porque eu tenho medo como é que eu vou viver depois? Não, você não está entendendo. Você não está vivo, você está morrendo. Não, você não entendeu. A vida não é essa vida aí que o mundo tem para oferecer. Isso não é vida, isso é mentira, isso é ilusão. Se o alcoolismo resolvesse o problema de alguém, a gente não tinha tanta vida, tanta família destruída pelo alcoolismo. Se as drogas fossem tão boas assim, nós não teríamos tantas pessoas com a sua vida destruídas por conta das drogas. Não se iluda. Uma vida amorosa aqui, acolá e outra, e depois, e vida sexual abundante, e de uma forma, se isso resolvesse o problema, nós não teríamos tantas pessoas doentes por aí. Não se iluda. O mundo é o oceano, e nós estamos cercados pelos inimigos de Deus, tubarões espirituais querendo nos tragar. E o que Jesus fez? Mergulhou na água para nos buscar. E na hora que o tubarão foi comer, foi ele que se entregou no meu lugar. Não perca a oportunidade de se entregar para Jesus. Não fique com medo de como é que vai ser amanhã, se você pode partir hoje. Não fique pensando, cocheando, como é que será. Meu irmão, minha irmã, é uma vida tão boa, que a única coisa que você vai dizer é: porque eu não me decidi antes. Porque o amor do Senhor, que nós estamos nessa noite pregando, ele é inexplicável aos olhos humanos, mas totalmente explicável pela forma de Deus nos amar, nos resgatar, se ofertar, morrer por nós, para nos dar a única oportunidade que nós temos de viver eternamente com o Senhor. Pergunte à pessoa que está do seu lado, com todo respeito, pergunte a ela assim: se o tubarão quiser tragar a sua vida hoje? Ixi, tem uns irmãos que estão dizendo assim: repreendido. Nem de tubarão branco eu gosto. Pergunte à pessoa: se o tubarão for te tragar hoje? Tem irmão que não vai nem banhar depois do culto, só de medo de água. Queima Jesus. Pergunte a essa pessoa: você está preparado para a vida eterna? Pergunte a essa pessoa: você já fez a sua decisão de viver para Cristo para sempre? Você já se entregou para viver os propósitos de Deus para você? Não tenha medo. Jesus entregou-se na cruz do Calvário. Jesus é um presente, não é uma imposição. Jesus é um presente, não é um constrangimento. Eu não tenho vergonha, nem constranjo ninguém a fazer o mesmo. Jesus é tão maravilhoso que eu descobri o amor do Senhor, porque a Bíblia me mostra quem é Deus, e o seu amor é grandioso, inefável, inexplicável, imensurável, indescritível, indestrutível, insondável, maravilhoso, completo, pleno, perfeito. E eu sei que esse amor é o amor que Ele nos alcançou. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça. Nós não vamos perecer, porque nós herdamos a vida eterna em Jesus. Se você crê, levante a sua mão comigo e exalte ao Senhor, porque Ele nos deu vida eterna em Jesus Cristo, Senhor. Fique de pé, por favor.
Nós gostaríamos de perguntar se alguém nessa noite que deseja se entregar para esse amor. E eu disse que a gente aqui não constrange ninguém, e é verdade. Mas nós sempre franqueamos a oportunidade. Alguém que deseja nessa noite entregar sua vida a Jesus? Se há, nós vamos orar por você que deseja. Se alguém deseja renovar a sua aliança, isto é, voltar para os caminhos do Senhor, se você deseja renovar essa aliança, nós vamos ter a honra de orar por você. Alguém que deseja? Alguém que deseja nessa noite ser a oferta pessoal para Deus? Se alguém, nós vamos orar por você. Alguém para Cristo essa noite? Não havendo, nós vamos orar para fazer a leitura e cercar a mesa do Senhor. Amém?